Pois bem, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o Itaú, sobre os seus dividendos extraordinários que estão para surgir em 2025 com a somatória dos resultados do ano de 2024, o restinho que sobrou do último trimestre ali, e isso vai vir em forma de dividendos extraordinários de acordo com o próprio CEO do banco, de acordo com as análises que nós vamos ver aqui no canal, e a gente vai entender o porquê que esse banco ele vem sendo considerado por anos a fio um dos melhores bancos para se investir, tá? Então vamos pegar essa tese, vamos pegar a matéria, a gente vai conversar aqui bem despretensiosamente sobre esses resultados e você vai conhecer melhor sobre o banco e também ver a fundo esses dividendos, porque nada mais gratificante do que você do nada ali na sua corretora receber esses dividendos, né? Então o Itaú pagará dividendos extraordinários. Veja o que diz o Banco Safra. O Safra prevê que o Itaú reservará cerca de 18 bilhões de reais para o pagamento de dividendos extraordinários, representando um rendimento adicional de 6% aos acionistas. E de acordo com as estimativas, o lucro líquido do Itaú deve registrar um crescimento de 2% no quarto trimestre de 2024, em relação ao trimestre anterior, atingindo 10,88 bilhões de reais. E o relatório indica que o desempenho do banco será impulsionado pelo crescimento da carteira de crédito no segmento de varejo e pequenas e médias empresas, aliado ao aumento das receitas provenientes de tarifas bancárias e expansão da margem financeira líquida. E é bem interessante porque nós vamos ver mais para frente toda essa solidez e todas as características, todos os braços que tem o Itaú, que para quando você vai investir, partes principais, de acordo com os analistas, desconsiderando sugestão de investimentos, a gente prevê uma carteira de renda variável, né, com patrimônio ondulatório, mas uma carteira que grande parte dessa carteira seja de forma mais sólida, né, deixando um pequeno espaço para as ações menores, para as ações mais voláteis, para as empresas que têm um maior risco. Então, de acordo com os analistas, eles veem os bancos, não só o Itaú, mas os grandes bancos também, como o Banco do Brasil, o próprio Bradesco em si, que está ali se melhorando trimestre a trimestre, né, o Santander, esses grandes bancos, eles visam uma certa proteção para o acionista, porque a gente prevê resultados sólidos, consistentes e, melhor de todos, em crescimento com o passar dos trimestres. E o que disse o presidente executivo do Itaú? Em novembro de 2024, o presidente executivo do Itaú, Milton, afirmou que certamente o banco pagará dividendos extraordinários referentes ao exercício de 2024. Nada mudou em relação à nossa expectativa de um dividendo extraordinário, afirmou o executivo aos jornalistas, tá? No exercício de 2023, caracterizado por um lucro líquido gerencial de 35,6 bilhões, o Itaú destinou 21,5 bilhões à remuneração dos seus acionistas por meio de juros sobre capital próprio e dividendos. Deste montante, 11 bilhões correspondem a dividendos extraordinários. E, de acordo com os analistas, de acordo com o próprio diretor do banco, essa perspectiva de ainda continuar com esses dividendos extraordinários é bastante vigente, possível, está praticamente certo. Então, se você tem as ações do Itaú, seja as ações ordinárias ou preferenciais, finalzinho 3 ou finalzinho 4, você vai ser capaz aí de receber os seus dividendos extraordinários. Um ponto positivo é que muita gente gosta de receber juros sobre capital próprio ou dividendos recorrentes. Itaú paga todos os meses ali, bonitinho, uma beiradinha de JCP, e em alguns trimestres ele vem pagando esses dividendos, que é aí que entra o extraordinário. A gente pode perceber aqui que hoje a ação custando R$ 28,55, está negociando um PL de 7 vezes lucro, tá? E representando um dividend yield passado dos últimos 12 meses de 8,44, que é da sua média histórica um pouquinho maior, que a gente vai analisar friamente aqui os seus dados do passado, né? Aqui eu deixei claro para a gente a distribuição dos dividendos, que de 2021 até a presente data veio aumentando. Talvez isso se perpetue, não é certo 100%, porque depende dos resultados trimestrais, mas tudo indica que com esses extraordinários a gente consiga aí uma alavancagem bastante interessante na questão dos dividendos. Aqui eu deixei pequenininho o preço justo com base em 6% de décimo. Base não é a melhor referência, já falo, para cálculo de preço de uma ação, mas se você gosta de ter uma noção de quanto custaria essa ação para que você garantisse esses dividendos de 6%,
seria R$ 22,00. E por que hoje está custando mais caro? É porque é o seguinte, pessoal, esse valor desses R$ 22,76, conforme na fórmula de 6%, eles visavam que um dividendo diminuto, tá? Em 2021 e 2022 são dividendos bem pequenos ali. Então, quando você faz essa média, o valor vai vir um pouco para baixo. Por isso que aqui nesse vídeo nós estamos analisando não só essa projeção do que foi do passado, mas esses dividendos mais projetivos para o futuro, para que você possa corrigir esse valor. E também, não gosto muito de usar o preço de basinha, é só uma referência, eu prefiro analisar os indicadores fundamentalistas que eu faço aqui em todos os vídeos que vocês acompanham. O Itaú, no último ano, ou seja, nos últimos 12 meses corridos, teve um crescimento de 2,63. Já em todo o seu período de bolsa de valores, apesar de uma volatilidade muito grande de sobe e desce de ações, o banco se valorizou 150%, trazendo uma proteção adicional na carteira. Por isso que eu disse, quem investe em empresas muito sólidas tende a sofrer um pouquinho no curto prazo, como estamos sofrendo agora, mas no longuíssimo prazo, assim, mais de 10 anos de investimento, a gente tende a ter uma rentabilidade muito projetiva. Eu posso até te mostrar esse gráfico aqui, onde eu analiso nos últimos 10 anos as ações do Itaú, quem investiu em renda fixa, quem investiu no setor financeiro, que é pelo índice FNC, onde reúne todos os bancos e as seguradoras, quem investiu só no Ibovespa normal, né, na média da negociação ali básica, ou pelo BOVA11, e quem investiu no CDI. Quando eu olho isso em 10 anos, o Itaú saiu muito na frente, com 252% de rentabilidade, já descontando impostos, colocando reaporte dos dividendos. Olha só, 252 para o Itaú, 160 para o IPCA+, o IFNC, que é o índice dos bancos, ou o índice financeiro, 163, o próprio Ibovespa, 156, e quem investiu no imbatível CDI teve 141% de rentabilidade. Mas é claro que aqui nós estamos analisando um retrato do passado, mas veja, um passado longevo, onde a tendência é, de acordo com as projeções dos analistas, as projeções do mercado, é a perpetuidade dessa valorização ali, tanto das ações quanto da questão da distribuição dos dividendos. O gráfico conta, já que você pega o dividendo e reinvista na própria empresa, tá? No longo prazo, a gente pode perceber que ele veio crescendo sim as suas receitas e veio crescendo os lucros, inclusive de 2021 até a presente data, e isso dá uma certa segurança nas questões de menos volatilidade nos seus números, o que dá uma característica mais previdenciária, se posso dizer assim, para as ações do Itaú. A gente pode perceber que pagando aquele valor lá entre R$28 e R$30, ainda estamos negociando num PL menor do que a sua média histórica. Hoje 7,17, a média da empresa é 8. Então hoje, pelo PL, o Itaú está mais barato do que foi no passado, até mesmo pelo seu valor patrimonial. O preço sobre o valor patrimonial hoje, de 1,39, mais barato do que a média da sua própria empresa. E aliado a isso, nós temos o que? Projeção positiva para dividendos, porque nós temos atratividade de preços em baixa, né, PL, e o preço-valor patrimonial, e eu tenho um dividendo que está crescente, né? Olha, hoje 8,44, a sua média é só 5,31. Com também o crescimento da sua margem de 12,23, maior do que a sua média histórica, que foi 11,57. E um ponto muito importante que eu quero destacar nesse próximo gráfico é o lucro por ação, tá? Esse lucro por ação ele vem crescendo desde 2020. Então a gente começa com 1,93 por ação, depois 2,70, 3,3, 3,38, 3,98, que vence da média dos últimos 10 anos da empresa. Então, nos últimos 10 anos, agora nós estamos com um lucro por ação maior e com a tendência projetiva. Por isso que quando você escolhe empresas que têm essa característica previdenciária, essa característica perene, mais para uma resiliência em todos os momentos econômicos, porque banco ganha dinheiro no cenário de juros em alta, no cenário de juros em baixa. É claro que no cenário de alta de juros, o banco tem que se precaver com algumas intercorrências, como aumento da inadimplência, como maior provisionamento para alguns tipos de probleminhas que possam surgir, mas nós percebemos que, analisando o que aconteceu no passado, a gente tem um retrato para o futuro bastante projetivo ainda mais de acordo com o relatório do Banco Safra sobre o Banco Itaú. E as projeções para 2025, é interessante nós lermos juntos aqui, que o Banco de Investimento Safra mantém a visão positiva sobre o desempenho do Itaú em 2025, projetando um crescimento
crescimento do lucro de 8 a 12% do seu lucro, e essa expectativa é embasada na capacidade do banco de navegar de um cenário econômico regulatório combinada com uma sólida geração de receitas e uma gestão conservadora de capital, que nada mais, nada menos é do que tudo que nós vimos conversando aqui e essas tendências para o futuro que vocês estão vendo. E um ponto bem interessante que nós podemos ver essa previsibilidade de lucros e essas projeções positivas é quando a gente analisa aqui os seus valores. A gente tem que, por exemplo, ela gerou um valor adicional ao seu custo de capital esperado pelo mercado, né? Então, o resultado recorrente de 2023 de 35,6 bilhões, 12,3 bilhões desse valor era de forma inesperada, tá? As projeções eram de 23,3 bi, que seria o custo de capital ali para se investir, e a criação de valor é interessante. Então, com esse gráfico, a gente consegue perceber que o banco ele vem aumentando a sua criação de valor e também tendo um retorno sobre esse patrimônio, né, classificado pelo ROE de 21% em 2023, e para os 9 meses de 2024, ou seja, até o terceiro tri de 2024, passou para 22,2%. Então, apesar de ser um banco gigante, ele ainda tem espaço para crescer e vem crescendo. A gente pode perceber que na sua carteira de crédito, que hoje soma 1,2 trilhão de reais, teve um crescimento em todas as suas frentes, né? Para a pessoa física cresceu 5%, tanto cartão de crédito, crédito pessoal, consignado, veículos, crédito imobiliário, né? As micro, pequenas e médias empresas também cresceram de forma trimestral 12,3%, grandes empresas 14%, né? Nós temos que na América Latina também houve um crescimento da sua carteira, e essa expansão da sua carteira de crédito, aliada a uma gestão de risco muito segura, faz com que o banco lucre cada vez mais, e com esses lucros cada vez maiores, ele consegue essa bonificação para o acionista em forma de dividendos extraordinários. Aqui, essa carteira hoje de 1,2 tri, a gente teve que no terceiro trimestre de 2024, 10 bilhões no seu resultado recorrente e 35,6 bilhões no total de 2023. É uma baita de uma carteira de investimentos, porque Itaú está presente em praticamente quase todas as frentes que estão relacionadas aí no mercado financeiro, né? Tem as máquinas, tem a administração de fundos, contas bancárias, os créditos, os cartões, os consignados, os câmbios e viagens, cash management, derivativos, imóveis, bancos de investimentos, investimento de forma geral e todas as outras frentes aí. Tanto é que quando a gente olha com base nas analistas, né, 12 analistas que já indicam recomendação de compra com um preço esperado ali para os próximos 12 meses beirando aos R$40. Claro que a gente não vai ficar acreditando muito nessas projeções de preço, a gente usa essas bases para a gente poder reafirmar a nossa tese, tirar alguns vieses ou também filtrar aquelas informações que são importantes ou não. É claro que quanto mais barato for essa ação do Itaú hoje, melhor é para quem é investidor. Para quê? Para acumular mais número de ações, tá? E para quem quer ser um investidor, lembrando que não é recomendação de investimento, você pode escolher entre Itaú preferencial ou ordinário, final 4 ou final 3 sucessivamente. Aqui, nesse pequeno gráfico, a gente consegue perceber que a Itubi 3, ela tá mais barata, com o seu PL mais barato, preço sobre valor patrimonial mais barato também, pagando um dividend yield maior. O resto dos indicadores, todos iguais, seriam a mesma coisa, mas por atratividade de investimento você receberia um dividendo maior investindo na Itubi 3, tá? E com isso a gente tem que essas projeções para o futuro, num cenário macroeconômico muito desafiador, tende a trazer para você uma carteira de investimentos mais consolidados, mais sólida. Então você tem que analisar com muito cuidado e não olhar simplesmente só o dividend yield que aquela empresa está te pagando. A gente tem que pensar que o que aconteceu com essa empresa no passado e quais são as perspectivas para o futuro? Qual que é a robustez dessa empresa ao enfrentar desafios macroeconômicos nos ciclos de baixa, nos ciclos de alta? Como se saiu? Aqui nesse vídeo você conseguiu ver que o Itaú ele saiu bem em todos os cenários macroeconômicos. Eu não estou dizendo que isso vai se perpetuar, mas as projeções são positivas, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todos os dias, cada dia é um tema completamente diferente um do outro. Me explica, deixa aqui no comentário qual banco que você tem maior posição na sua carteira de investimento. Vou ficar feliz em ler o seu comentário e respondê-lo, obviamente, como tenho respondido a todos os comentários, tá, pessoal? Aqui hoje você conseguiu mais um dia assistir o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.